Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero esclarecer uma dúvida que é muito comum quando a gente começa a falar de extrato previdenciário. Será que é necessário zerar as pendências do meu extrato para eu conseguir me aposentar no INSS? Antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá? E se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você tenha interesse em entender um pouco mais sobre a sua aposentadoria, né? Quando você vai conseguir se aposentar, o que é que está por trás desses requisitos de aposentadoria, enfim, como você pode obter efetivamente o melhor benefício possível. E aqui é o lugar onde a gente consegue conversar sobre isso com bastante segurança. Então, para já responder a dúvida, o que é que a gente precisa entender inicialmente? O que é o extrato previdenciário e qual é a principal função dele, tá? O extrato previdenciário, ele é nada mais, nada menos do que um espelho de todas as suas contribuições para o INSS. E aí, essas contribuições podem ser de categorias variadas. Pode ser que você tenha começado como autônomo, depois mudou para um CNPJ, né? E aí em seguida voltou ou foi para a iniciativa privada como o CLT e depois passou num concurso público e depois contribuiu como segurado facultativo, enfim, não importa. O importante é que esse extrato previdenciário, de fato, ele tenha ali todas as suas contribuições e ele consiga demonstrar a ordem ali que ocorreu a sua trajetória profissional, certo? E aí, qual que é a função, né? Para que é importante a gente ter, cada pessoa individualmente, o seu extrato previdenciário? Porque quando o servidor do INSS vai analisar um pedido de aposentadoria, por exemplo, ele não parte do nada ou ele não parte exclusivamente, por exemplo, da carteira de trabalho ou de um contrato de trabalho, ou até mesmo ali do seu requerimento sem nenhuma prova, né? O servidor do INSS, ele precisa ter um banco de dados seguro para conseguir fazer ali, tomar uma decisão a respeito da sua aposentadoria. E o documento que ele utiliza para isso é o extrato previdenciário. Por isso que a gente bate tanto na tecla sobre a importância de ajustar o extrato previdenciário para que ele fique o máximo possível semelhante à sua trajetória profissional de fato, para que você não tenha prejuízos ali em relação à sua aposentadoria. Então saiba que se você deseja se aposentar, você vai precisar do seu extrato previdenciário e preferencialmente que esse extrato esteja corrigido, né? Mas existem sim algumas exceções e nós vamos conversar sobre elas. Quando o assunto é aposentadoria, existem dois critérios que são importantes de serem avaliados, que é a data da concessão dessa aposentadoria e também o valor da remuneração que você vai obter a partir desse benefício, né? E quais são as características ou os fatores que influenciam em cada um desses parâmetros, né? Para a data da aposentadoria, o que é que influencia? O seu tempo de contribuição e a sua idade, certo? Agora, em relação à sua remuneração, o que é que vai influenciar? Tempo de contribuição também, tá? Então, sim, o tempo de contribuição ele influencia no valor e também o valor das suas remunerações ao longo da sua trajetória profissional, ou seja, os salários que você recebeu ali nas empresas que você trabalhou, enfim, a partir ali do formato que você contribuiu também, certo? Então, vamos supor, num primeiro cenário, que você fez os cálculos e descobriu que o seu extrato previdenciário está aparecendo alguns indicadores de pendência, que o período em que mostra esses indicadores, na verdade, ele seria determinante para antecipar a data da sua aposentadoria, né? Por quê? Porque existem diferentes modalidades de aposentadoria e cada uma delas pode ocorrer em uma data diferente. E aí você observou a partir de um planejamento ou de uma análise previdenciária que seu extrato tem pendências e que esses períodos, se fossem corrigidos, eles conseguiriam antecipar
a data da sua aposentadoria para que você pudesse, por exemplo, se aposentar, não sei, aos 60, aos 58, né? Vai depender da situação concreta. Nesse caso, como esses períodos são realmente determinantes, né, para essa antecipação da aposentadoria, a gente recomenda sim que seja feito o ajuste para que você possa usufruir ali dos seus direitos previdenciários o quanto antes possível, né? E aí, nisso, a gente faz toda a indicação de quais são os documentos que você vai precisar para conseguir ajustar essas pendências no INSS. Então, nesse primeiro exemplo que eu citei para você, sim, seria necessário realizar um ajuste e nós indicaríamos isso para você porque realmente é algo importante que vai te trazer muitas vantagens, certo? Não é obrigatório, porque você poderia muito bem, por exemplo, aguardar uma outra modalidade de aposentadoria que não dependesse ali da regularização desses indicadores, mas isso atrasaria, né, consequentemente, a data da sua aposentadoria. E existe também uma segunda situação, um segundo cenário, que é quando, por exemplo, você faz os cálculos e percebe que mesmo sem a regularização daqueles indicadores de pendência ou de outros problemas que foram descobertos ali durante o planejamento previdenciário, você ainda assim consegue se aposentar naquela data em que nós estamos apontando ali no parecer previdenciário, ou então que você consegue se aposentar com o valor de aposentadoria que você estava desejando e planejando. Então, nessa situação, se torna opcional você fazer ali os ajustes, porque realmente você já teria atingido os objetivos que você deseja em relação à data da aposentadoria e em relação ao valor desse benefício. Essa segunda situação, no entanto, ela é mais incomum. Por quê? Porque nós sabemos que depois da reforma da Previdência, ficou mais difícil se aposentar por tempo de contribuição. Então, hoje é necessário bastante tempo de contribuição para que você consiga antecipar a aposentadoria e se aposentar antes dos 62 ou dos 65, no caso de mulher ou homem, respectivamente. Então, é bastante incomum de isso acontecer, né? Mas a gente coloca aqui apenas a título de explicação, né? Porque o mais comum realmente é que todo o período de contribuição que você teve, ele seja necessário, sim, ser utilizado para a sua aposentadoria, porque no final das contas, o que a maioria das pessoas deseja é se aposentar o quanto antes possível, garantindo um bom valor de salário. E para deixar esse vídeo bem completo, eu quero apenas alertar também que tem alguns indicadores no seu extrato previdenciário que não necessariamente eles são um problema, tá? Então, às vezes você vai encontrar, por exemplo, indicadores relacionados à modalidade em que você está contribuindo. Então, nós temos o indicador de MEI, certo? Que se você contribui como MEI, ele vai ficar constando realmente e não tem necessidade de corrigir se você fosse aposentar apenas por idade, né? Agora, se a gente vai falando de uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, vai ser necessário sim fazer um ajuste para que esse período seja computado corretamente ali no cálculo do seu tempo de contribuição, um ajuste de complementação no caso. Outro indicador que também pode aparecer ali no seu extrato previdenciário são os indicadores de acerto, que começam com a letra A, que certamente não precisam ser corrigidos porque eles de fato apontam que houve já uma correção em relação àquele vínculo, que o acerto foi deferido ou indeferido, a depender da situação. Mas, de toda forma, o que é importante você entender é que cada caso no direito previdenciário ele é absolutamente único, certo? Então, é necessário avaliar o seu extrato previdenciário de forma individualizada para definir com certeza se um determinado indicador que está aparecendo, ele vai influenciar ou não na sua aposentadoria, né? A gente precisa avaliar esse documento, conversar com você também a respeito de quais são os seus objetivos em relação à aposentadoria, em relação a salário, contribuições futuras, enfim, avaliar toda a sua situação previdenciária de forma completa para dar uma resposta mais definitiva, certo? Mas de toda forma, eu fico muito feliz que você tenha assistido aqui esse vídeo até o final e espero que você se sinta muito à vontade para deixar os seus comentários, porque a depender ali da situação, nós podemos dar algumas orientações gerais aqui nos comentários, mas realmente se tratar de algo mais específico,
específico, a gente encaminha para a consultoria jurídica, certo? E para isso eu vou deixar aqui o meu contato na legenda, para você entrar em contato comigo e agendar um horário para a gente conversar um pouco melhor sobre o seu caso, tá bom? Muito obrigada novamente por assistir esse vídeo e fiquem todos com Deus!